Bom dia, muito bom dia, meus irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos os telespectadores que nos assistem nesta manhã. É um dia de alegria, de paz, de felicidade, é uma segunda-feira, todo mundo pronto, se movimentando para trabalhar e nós iniciamos mais um programa, uma nova dimensão. Um programa que leva a você a paz, a bênção, a alegria e com certeza, no final, uma oração de fé para que a sua semana seja tremendamente abençoada. Bom dia, queridos, que a doce paz de Cristo Jesus envolva você nesta manhã de segunda-feira. É uma semana que está começando e Jesus disse assim na sua palavra: deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Sabe o que isso quer dizer? A paz, ela é uma promessa e Jesus promete nos dar paz não apenas na situação em que você está tudo bem, que vai tudo bem na sua vida, mas principalmente quando tudo está desabando. E manter a paz, apesar de toda e qualquer circunstância desfavorável, não é um benefício limitado a alguns. A paz é para todo aquele que está com a sua fé firmada em Deus. Você também pode ter essa paz que excede todo o entendimento. Invista no seu relacionamento com Deus. O seu nível de confiança vai aumentar e você vai viver a paz que Jesus dá, mesmo nas piores fases da sua vida. Fica aí a dica para esse começo de semana para você. E agora vamos ouvir música, então? E a primeira canção do programa que vem aí é com Eichela e Wesley Santos cantando A Bondade de Deus. Nós vamos assistir e eu volto já já com vocês. A bolsa de valores sobe, os juros caem. Será que a inflação vai voltar? Essa preocupação com dinheiro não é assunto exclusivo do governo, não é? Muitas pessoas, elas estão escravas do dinheiro. Algumas porque acumulam e não podem desfrutar, outras por acumularem dívidas. E daí surge a pergunta: como você se relaciona com o dinheiro? Esse é o assunto do De Mulher para Mulher de hoje com a pastora Elaine Proença. E nós vamos assistir e voltamos daqui a pouco, eu e você.
psicólogo americano Hilgard diz que a vida sem emoção seria insípida, sem sabor. Se não houvessem alegrias e tristezas, esperanças e decepções, vibrações ou triunfos na experiência humana, não haveria nem entusiasmo, nem cor. Bom dia, minha amiga. Tudo bem com você? E aí? Como é a sua vida, hein? Cheia de altos e baixos? Faz parte da experiência humana, né? Faz parte das nossas emoções. Porque estudos comprovam que a alegria, o medo, a raiva, a tristeza e o amor, ou seja, o amor-afeto, né? São aquelas emoções básicas e são universais. Podem ser classificadas como agradáveis, no caso a alegria, o amor, ou também desagradáveis, como raiva, tristeza. Enfim. As emoções positivas nos proporcionam experiências agradáveis e as emoções negativas, por sua vez, nos proporcionam aquelas experiências desagradáveis. Mas tanto uma quanto a outra são extremamente necessárias para a experiência humana. E se tem uma coisa que desperta e muito as nossas emoções, essa coisa é o dinheiro. Sim, o dinheiro é capaz de nos proporcionar muitas alegrias e, na mesma intensidade, nos proporcionar muitas tristezas. Alguns dizem que dinheiro não traz felicidade, mas manda buscar. Já ouviu isso? Pois é. Mas o que a Bíblia fala a respeito do dinheiro? Em Eclesiastes 10, no verso 19, diz que o festim faz-se para rir. O vinho alegra a vida e o dinheiro atende a tudo. Em algumas versões diz que o dinheiro em tudo responde. Saber administrar o dinheiro é tão importante quanto administrar as suas próprias emoções. Administrar é gerir, é governar, é dirigir, é ter controle, é manter em sujeição. A Bíblia nos diz que a mulher sábia é aquela que governa bem a sua casa. Mas antes de governar bem aqui fora, é fundamental governar bem aqui dentro. Buscar satisfação em objetos materiais, como uma peça de roupa, sapatos ou acessórios, não podem definir permanentemente a sua felicidade. Sabe por quê? A moda passa, o sapato se desgasta, tanto quanto a felicidade também se desgasta porque foi empenhada num objeto. É bom e também necessário estar limpa, asseada, bem alinhada, com boa aparência, com uma presença agradável a todos aqueles que nos cercam, né? Começar dentro de casa. Porém, isso não pode ser o cerne, ou seja, não pode ser o núcleo da nossa felicidade. O apóstolo Paulo diz em sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versos 9 e 10, a respeito das mulheres. Ele fala mais ou menos assim que, da mesma forma, as mulheres é importante que elas se vistam modestamente, com decência, com discrição, não necessariamente estar se adornando com muito ouro, com pérolas, com roupas caras, mas principalmente se adornando com boas obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Todas nós, amigas, todas nós estamos sujeitas a períodos de privação financeira. E se o ter estiver acima do ser, a sua vida não terá sentido. Ela será triste e vazia. É importante ter convicção daquilo que você é, independente da condição financeira que você esteja vivendo no momento. Isso sim faz toda a diferença para se manter firme e constante até que seja superada essa dificuldade e que as coisas se reorganizem financeiramente. Uma mulher sábia não é aquela que gasta aleatoriamente, compulsivamente. Uma mulher sábia é aquela que sabe administrar suas emoções e, com a mesma força, administra sua maneira de viver em períodos de aperto financeiro ou período de abastança. O texto bíblico de Provérbios 31, onde fala dessa mulher, essa mulher sábia, ele traça ali na prática o perfil dessa mulher.
No verso 21 desse texto, diz que ela não teme por seus familiares quando chega a neve, porque todos eles lá em casa estão vestidos de agasalhos. A neve citada nesse versículo, ela faz referência, ou seja, ela representa aquele período de frio, de escassez. E ela está dizendo aqui que essa mulher ela não teme, ela está ciente que o inverno virá. O inverno ele não é uma possibilidade, o inverno ele é uma realidade, mas ela está pronta para enfrentá-lo. Há agasalhos preparados para esse momento que é inevitável. Eu te convido a fazer uma reflexão sobre o seu comportamento financeiro. Quando o inverno chegar em seu lar, quando o inverno chegar em suas finanças, você está preparada para enfrentá-lo? Há reservas? Ou você só se preocupa em gastar? É do tipo que vai às compras quando está triste, porque precisa melhorar o humor. E também vai às compras porque está feliz, porque quer comemorar esta felicidade. E o amanhã? Como fica? Então não é para gastar? Não. É para você ter equilíbrio. Saber sim gastar o que é certo na hora certa, mas também saber poupar. O verso 25 desse livro, desse texto, de Provérbios 31, diz que essa mulher, ela reveste-se de força e de dignidade, ela sorri diante do futuro. Só sorri diante do futuro quem se prepara para vivê-lo. E não é de qualquer maneira, mas ali diz que ela se prepara com força e com dignidade. Sabe, querida? A temperança, ela é a virtude daquele que é moderado, daquele que é comedido. Além de ser, claro, um dos atributos do fruto do Espírito, Porque ser avarenta e ter um apego exagerado ao dinheiro não é ser sábia, e isso não vem de Deus. Por isso eu trago aqui, nessa conversa, a importância de não pender nem para um extremo e muito menos para o outro, quanto ao seu comportamento financeiro. Lá em Provérbios 31, no verso 20, diz que essa mulher que é sábia, ela tem um coração generoso, ela acolhe os necessitados, ela estende as mãos aos pobres. Perceba que a Bíblia ela é incrível, Ela é uma literatura muito rica em conselhos práticos para uma vida equilibrada, para uma vida feliz em todas as áreas da nossa vida, inclusive a financeira. A Bíblia é viva, a Bíblia é verdade, ela é a palavra de Deus. Tenha ela como principal guia da sua vida e você, amiga, será próspera, será muito abençoada. Se aplique a entender um pouco mais sobre finanças. Se você não sabe como lidar com a sua condição financeira, faça cursos online, existem muitos cursos gratuitos na internet a respeito de economia doméstica. Um conhecimento, ele nunca será demais e ele gera transformação. E para encerrar, vou deixar aqui 7 dicas que vão ajudar a você começar nessa jornada interior em busca dessa mulher sábia, que sim, ela existe, ela está aí dentro de você no que diz respeito às suas finanças. Número 1, repense a sua relação com o dinheiro e assuma o controle das suas emoções. 2, planeje os seus gastos e nunca gaste mais daquilo que você ganha. 3, trace metas realistas, que seja coerente com o que você ganha e também trace aonde você quer chegar. 4, consuma de forma inteligente, faça valer o seu dinheiro. Menina, você sofre para ganhar, então faça valer o seu dinheiro, faça ele render na sua mão. 5, pense a longo prazo. Seja paciente, seja perseverante, porque os resultados eles virão se você estiver semeando e semeando da forma correta. 6, crie o hábito de poupar e poupe na medida certa. Cuidado com a ganância. 7, se você não tem se sentido sábia quanto às suas finanças, ore a Deus e peça sabedoria. A sua palavra diz que o Senhor concede deliberadamente esse pedido. Peça sabedoria e o Senhor vai te conceder sabedoria também nas suas finanças. Amém? Então comece hoje, não deixa para amanhã não. Hoje, senta lá, pega o caderninho, começa a organizar a sua vida e a administrar com sabedoria as suas finanças.
Obedeça a palavra de Deus, seja dizimista fiel, seja ofertante e comece a experimentar a melhor fase financeira da sua vida, da sua história. E tenha um futuro abençoado e próspero em nome de Jesus. E não se esqueça de dar seu testemunho e incentivar outras mulheres a serem abençoadas como você também. Tá bom? Combinado? Grande beijo, fica com Deus e até a próxima. Deus te abençoe. Quando nós olhamos para a morte de Cristo na cruz, nós estamos olhando para o mais profundo sacrifício de amor. O Pai entregou o seu Filho amado para morrer em nosso lugar. E o Filho voluntariamente se deu para que pudéssemos ser chamados também de filhos de Deus. Via Dolorosa é a canção que você vai assistir agora com Fernanda Souza e Maiara Lopes. Pela via dolorosa em Jerusalém se viu os soldados conduzindo o meu Jesus, mas o povo se juntava para ver aquele que levava a cruz. Marcado pela dor, a coroa de espinhos e então, mas ouvi a cada passo o escárnio a ferir o coração. Ao Calvário segue pela via dolorosa em Jerusalém.
via dolorosa, Calvário, segue Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. É sobre essa verdade que o pastor Nívio Fusquino vai falar hoje na mensagem pastoral. E essa palavra, ela vai aquecer seu coração, encher você de fé e com certeza vai trazer alento para sua alma e uma força a mais para que você viva mais intensamente com o poder da fé. Vamos assistir esta linda palavra. Eu vou pedir ao amado irmão que abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número 5. Eu estarei lendo os primeiros 9 versículos. O irmão acompanhe na sua Bíblia. Esse texto da palavra do Senhor diz como um título na minha Bíblia: a cura de um paralítico de Betesda. E diz assim a palavra do Senhor: depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há próximo à porta das ovelhas um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres.
neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E Jesus disse-lhe: levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo, aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Esse texto que temos lido aqui, o primeiro versículo, João capítulo 5, versos 1. Depois disso havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Essa festa era conhecida como a festa das trombetas, ou Rosh Hashanah, o ano noivo judaico. Quando vemos nesse texto aqui, depois disso, o que significa isso? Depois disso, nós entendemos no contexto dessa palavra, no capítulo 4, que Jesus estava indo da Judéia para a Galileia, e nesse meio caminho ele iria passar por Samaria. E quando ele passa por Samaria, nós sabemos que o Senhor, os passos que ele dá, dirigido pelo Espírito Santo, ele era movido 100% pelo Espírito Santo, não havia falha, erro, defeito nenhum nele. Tudo que ele fazia e falava era perfeito e perfeitamente utilizado pelo Espírito Santo de Deus. E quando ele passa por Samaria, ele tem aquele encontro com aquela mulher samaritana, e ali ele conversa com aquela mulher, se apresenta àquela mulher como: eu sou o Todo-Poderoso. Essa mulher se converte ali, deixa o seu cântaro naquele tanque e vai ali para a sua cidade, chama o Senhor se ele pode ir com ela ali. Ele vai até lá, e ali ele conversa com algumas pessoas, e muitos ali se convertem também, pela palavra que o Senhor havia falado ali, chegam ao entendimento que Ele é o Senhor. Cada passo que o Senhor dá tem um propósito. Cada palavra que o Senhor fala existe um objetivo. Não há uma palavra em vão na boca do Senhor. Então, quando ele passa Samaria e vai até a Galileia, ele já está sabendo que ele ia encontrar com uma pessoa ali, o oficial do rei, que era um homem de Cafarnaum. Sabendo que Jesus ia até a Galileia, ele foi ter com Jesus ali, porque estava ali com o seu filho enfermo à morte. E esse oficial do rei, quando Jesus chega ali, ele fala: olha, o meu filho está enfermo e quase à morte. E Jesus fala para ele: olha, você pode ir que o seu filho vive. Esse homem crê e vai ali, volta à cidade de Cafarnaum. Nós vamos fazer um mapa geográfico: Judá, Jerusalém aqui embaixo, Samaria no meio, e Galileia, Caná da Galileia, onde Jesus fez o milagre, a transformação da água em vinho. Ali estava a Galileia. Cafarnaum ficava um pouquinho abaixo da Galileia. E esse oficial, sabendo que Jesus ia estar ali, foi até lá ter com o Senhor e conversa com ele a respeito do seu filho, a preocupação dele, o filho à morte. E Jesus fala tão somente assim para ele: vai, porque o teu filho vive. Esse homem creu e foi. E quando ele está chegando perto de Cafarnaum, a sua cidade,
alguns servos seus vêm diante dele e falam: o teu filho vive. E ele perguntou: mas a que horas que se deu isso? Ele falou: foi ontem, por volta de 7 horas, exatamente o horário ao qual Jesus tinha falado: vai que o teu filho vive. Oh, glórias a Deus! O Senhor não precisa nem ir até um determinado lugar para fazer um milagre. Então somente a palavra dele, o poder da palavra dele, sendo lançado, ela atinge a distância e faz o que ele quer, faz segundo a sua vontade. Então a palavra de ordem dele, a palavra de ordem do Senhor, ela é poderosa. Esse é o Deus que nós estamos aqui essa noite para adorar, exaltar o santo nome dele, na beleza da sua santidade. E esse homem se alegra muito, e ali você observa no texto que diz, no contexto, no capítulo 4 de João, capítulo 5, capítulo 4, você vê que toda a sua casa creu nele. O propósito do Senhor é salvar aquele que se havia perdido. O propósito do Senhor é curar os enfermos, é libertar os oprimidos. Esse é o propósito que o Senhor veio aqui na terra: curar os enfermos, enfermidade física e enfermidade da alma também. Mas vamos voltar ao nosso texto aqui, capítulo 5, versos 2. Capítulo 5, versos 2, diz assim a palavra do Senhor: ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Esse tanque existe até hoje lá em Jerusalém. Fica próximo à porta das ovelhas e é chamado em hebreu Betesda, que significa casa da misericórdia. E nestes alpendres jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Havia uma grande expectativa, as águas serem movidas por um anjo, e ali o primeiro que mergulhasse nessas águas era curado de quaisquer enfermidade. Como diz o versículo de número 4, um anjo descia em certo tempo. Um certo tempo significa um tempo incerto. É um certo tempo, mas ninguém sabe precisamente qual é o dia, a hora que o Senhor vai mandar esse anjo para mover as águas e o primeiro que cair nesse tanque ser curado. Não há nenhum tipo de enfermidade a qual o Senhor não possa curar. Não há. Nós cremos, a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Santos, que Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que Ele fez, Ele continua fazendo e o fará, conforme lhe apraz, até a volta dEle para buscar a sua igreja. Ele continua curando quaisquer tipo de enfermidade. Uma gripe, um câncer, para Ele é a mesma coisa, um resfriado, qualquer enfermidade que houver. E se há alguém aqui com alguma enfermidade, quem sabe você possa ser tocado pelo Senhor esta noite e ser curado pelo poder do nome de Jesus, para a glória do nome dEle. Ele é o nosso Jeová Rafa, é o Deus que cura. Mas diz aqui o verso 5, estava ali um homem que havia 38 anos que se achava enfermo. E nós podemos ver nesse homem, 38 anos, é uma vida praticamente. E cada vez que ele ia àquele tanque, já com essa, crendo que ali, e já sabendo como funcionava ali, as águas eram mexidas e o primeiro que chegasse dentro do tanque era curado. E aquele homem, por tantos anos, eu vejo nele pelo menos 2 virtudes. E é um homem, um incrédulo, um homem religioso, não era um homem
crente, não era um homem salvo em Cristo, não, era um homem qualquer, um incrédulo, um homem religioso. Ele viu o movimento que acontecia já por tantos anos ali, e ali quando ele ia chegar ali, outro ia antes dele, e ele perdia essa bênção da sua cura, mas não esmorecia não, ele voltava depois no próximo ano. E aqui diz que 38 anos nesse processo aqui. E nós vemos na vida desse homem incrédulo duas virtudes na vida dele, que é exemplo para nós. O primeiro, a esperança. Ele não perdia a esperança. Não sei se você perdeu a esperança por orar por alguma enfermidade, ou em você mesmo, ou em alguém do seu relacionamento, ou pela salvação de alguém na sua casa, ou um parente seu, não sei. E eu quero essa noite falar ao teu coração: não perca a esperança não, continue orando a Deus. É Ele que faz quando Ele quiser, da maneira que Ele quiser, na hora que Ele quiser. Ele é o Todo-Poderoso. Ele não se limita à nossa mente finita, e Ele quer que você venha pedir. Mas esse homem, duas virtudes que a gente vê: a esperança e a determinação. O maior propósito de nós virmos ao culto aqui, adentrarmos ao templo, à igreja do Senhor, primeiro propósito nosso é adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. É o que nós temos feito esta noite até aqui, grupo de louvor, coral, orquestra, uma bênção. Esse é o ponto maior. Depois orar, pedir. Você pode pedir e deve pedir a sua necessidade, estar rogando ao Senhor para que Ele venha estar te ajudando. E depois interceder também. Você pode também interceder por alguém que você sabe que está necessitado de algo da parte do Senhor, algo que humanamente não tem como ser concretizado ou ser realizado, mas o Senhor pode todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, nessa situação, você observa aqui no verso 6, Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Eu fico maravilhado de ver, aqui diz o texto, uma grande multidão, não é uma multidão, é uma grande multidão. E Jesus para exatamente na frente desse homem, deitado na sua maca, na sua cama, e decepcionado já muitas vezes, 37 anos sendo decepcionado. E agora o Senhor para ali, diante dele, e faz essa pergunta precisa ali: queres ficar são? Jesus é enfático aqui. Jesus não rodeia e fica, não, Ele vai e fala ali precisamente: você quer ficar são? Oh, glórias a Deus. Aleluia. Quando você vai percebendo e entendendo o modus operandi do Senhor, não há como não se apaixonar pelo Senhor. Ele sabe todas as coisas, Ele é sublime, Ele é sutil, Ele é meigo. Ele não chega batendo ou chamando o homem que é um incrédulo aqui de um pecador, não. Ele vai ali, o amor transborda ali na vida de Jesus. E quando você vê esse texto aqui que nós lemos, uma palavra que chama a nossa atenção: Jesus, sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, Ele já sabia. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, você que está em casa aí também nos assistindo, você não precisa abrir a sua boca para Jesus saber qual é o teu sentimento, como é que anda a sua vida, quais são as suas interrogações, quais são as suas lutas, quais são as suas dificuldades. Você não precisa falar nada não, Ele sabe tudo, mas Ele quer que você fale. Por quê? Como é que você vai
desenvolver um relacionamento com o Senhor, se você não conversa com Ele. Ele é o nosso amigo maior, Ele é o Senhor. Então, quando você vê o Senhor, pela própria palavra, Ele pede que nós peçamos. Um texto bem conhecido, Mateus 7,7: pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei, abrir-se-vos-á. Peça sim, Ele é o Pai Celestial. Peça, Ele tem prazer em te atender, na hora que Ele quiser. É o tempo dEle. Não há como ninguém chegar e eu quero isso agora, não. É Ele que sabe todas as coisas. Você que está aqui essa noite, você que nos assiste, talvez tenha pedido tantas coisas e não tem recebido. Continue pedindo, sim. O irmão, a irmã lembra aquela mulher viúva diante daquele juiz iníquo. Ela importuna ele de noite, pedindo, e o juiz chegou um momento que ela olha, eu não aguento mais essa mulher pedindo, implorando que eu faça justiça. E ele faz ali a justiça, atende o pedido daquela mulher. E Jesus conta essa parábola e fala, se esse juiz iníquo está atendendo essa mulher viúva, o pedido dela, insistente, quanto mais, quem dera o Senhor, o Todo-Poderoso, não vai atender o seu pedido a seu tempo. O tempo é dele, o tempo é dele, não é seu, não é nosso. É Ele que rege o tempo, Ele que sabe todas as coisas. Nós não sabemos nada. Cabe a nós pedir, confiar, esperar no Senhor, e Ele vai atender. Se for o melhor para nós, Ele vai nos dar. Pergunta reta e direta do Senhor: queres ficar são? Aí no verso 7, você observa aqui, o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Esse homem não conhecia o Senhor, esse homem era apenas um religioso. Não foi isso que o Senhor perguntou. O Senhor perguntou para ele: queres ficar são? Senhor, a água é agitada, mas eu não consigo chegar porque eu sou paralítico. Eu estou em desvantagem com muitas pessoas, que não era uma multidão, era uma grande multidão. E a hora que eu vou para lá, alguém salta primeiro ali, eu vou embora decepcionado. Às vezes nós complicamos as coisas. Jesus está falando e nós estamos falando outras coisas. Eu tenho que estar em sintonia com o Senhor, com aquilo que Ele está falando. Queres ficar são? Era só ele dizer: eu quero, Senhor. Na hora ele já estaria são ali. Mas o Senhor não opera do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente pensa. Ele faz do jeito que Ele quer fazer. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele faz do jeito que Ele quer fazer. Cabe a nós crer e confiar. Ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Glórias a Deus, glórias a Deus. Foi bênção essa palavra, não é? Pois é assim mesmo. Esta palavra, ela nos enche de fé, renova as nossas forças, mas não acabou não. Amanhã continua esta mesma mensagem no seu tema final. E você não pode perder, porque nós vamos estar juntos para recebermos a unção, a graça e o poder de Deus e o incentivo para a nossa fé. Agora, então, nós vamos assistir mais uma canção cantada por Caitlin Bertelli e o nome da música é Promessas. Logo em seguida, o pastor Paulo Correia vem orando por você, encerrando o programa de hoje, ministrando a bênção de Deus sobre a sua vida. Eu vou ficando por aqui, mas eu desejo um dia abençoado a todos vocês, que Deus esteja com você e amanhã nós voltamos a nos encontrar aqui neste mesmo horário. Até lá.
Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que me fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Tudo passará, mas tua palavra permanecerá. A história já provou o teu poder, Senhor, fiel ao teu amor. Mesmo em meio ao vento e à tempestade, eu firme estarei. Que eu possa entender, se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Minha fé está em Cristo, firmado nele estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou, que nunca me deixou. Fiel tu és, Senhor, a mim. Fiel tu és, Senhor, a mim. Do nascer do sol ao anoitecer, eu te louvarei. Fiel tu és, Senhor, a mim. E nós chegamos ao ponto final de mais um programa, Uma Nova Dimensão. Esse programa que é uma chuva de bênçãos no teu lar. E eu tenho certeza que as músicas que você ouviu, a palavra que você recebeu e, nesse momento, uma oração de fé poderosa para que você tenha não somente um dia, mas prossiga com muita alegria e muitas vitórias. Feche os seus olhos, curve a tua cabeça, pare aonde você estiver, por favor, que eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, aí estão os nossos telespectadores esperando a tua bênção.
E é nesse momento que eu quero pedir ao Senhor Jesus, que o Senhor estenda as tuas santas mãos sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada casa. Abençoa esta nação e nos dá uma nação de paz. Senhor, aqueles que estão enfermos nos hospitais, que a tua bênção de cura atinja a cada um que está nos assistindo nesta manhã. Aqueles, Senhor, que estão encarcerados, tem misericórdia deles, Senhor, que eles possam ficar livres uma hora e ser cidadãos, bons cidadãos. Abençoa, Senhor, a família, abençoa cada um de nós e guarda-nos debaixo das tuas potentes mãos, em nome de Jesus. Amém.